Você já imaginou o que é viver nas piores prisões do mundo? Prepare-se, porque o que vamos mostrar vai te deixar sem palavras. Desde uma penitenciária em Ruanda, onde prisioneiros recorrem ao canibalismo para sobreviver, até a temida ADX Florence, onde os detentos vivem em condições de isolamento absoluto. Essas são histórias de sobrevivência, brutalidade e desespero que revelam o lado mais sombrio do sistema prisional global. Começamos com a ADX Florence, conhecida como a Alcatraz das Montanhas Rochosas, Colorado. Localizada no remoto condado de Fremont, em Colorado, a ADX Florence, oficialmente conhecida como a Alcatraz das Montanhas Rochosas, é uma das prisões mais temidas e brutais dos Estados Unidos. Foi construída especificamente para abrigar alguns dos criminosos mais perigosos e notórios, que estavam anteriormente na lista de procurados do FBI. Com apenas cerca de 344 presos atualmente, a prisão guarda algumas das figuras mais infames do mundo criminal. Entre os prisioneiros mais famosos da ADX Florence estão El Chapo Guzmán, um dos maiores traficantes de drogas da história. Após escapar de 2 prisões de segurança máxima no México, El Chapo foi finalmente capturado e extraditado para os Estados Unidos, onde, surpreendentemente, não conseguiu mais escapar, nem com a ajuda de túneis ou subornos. Outro prisioneiro notório é Ted Kaczynski, o Unabomber, que entregou bombas postais a diversas figuras públicas entre 1978 e 1995. Zacarias Moussaoui, o conspirador da Al-Qaeda envolvido nos ataques de 11 de setembro, também cumpre pena aqui. Entre outros prisioneiros de destaque estão Eric Rudolph, responsável pelos atentados nas Olimpíadas de Atlanta, Ramzi Youssef, o autor do atentado ao World Trade Center em 1993, e Michael Swango, um médico que envenenou e matou aproximadamente 60 pacientes. Estar preso na ADX Florence não é resultado de crimes menores. A prisão é reservada para criminosos endurecidos, como líderes de gangues, assassinos, terroristas e até mesmo assassinos em série, cujas ações representam um perigo não só para si mesmos, mas para outros ao seu redor. Muitos dos prisioneiros aqui sofrem de doenças mentais graves, o que torna a estadia na prisão ainda mais angustiante. A forma como a ADX Florence é estruturada garante que os prisioneiros fiquem isolados o máximo possível. Para manter tanto a segurança dos presos quanto dos guardas, a maioria passa cerca de 23 horas por dia em confinamento solitário. Esse tipo de tratamento foi considerado tortura pela ONU. Ao contrário de outras instituições correcionais, onde o confinamento solitário é usado como punição por períodos curtos, na ADX esse é o modo de vida. Os presos permanecem assim por meses ou até anos, sem qualquer contato significativo com outros humanos. As celas são pequenas, medindo apenas cerca de 10 por 3 metros, e são cercadas por um muro de concreto impenetrável. A única visão do mundo exterior dos prisioneiros é através de uma janela minúscula que oferece uma vista para um céu vazio. Não há refeitórios. As refeições são passadas para os presos por uma fresta na porta de suas celas. Isso cria um ambiente de solidão e desesperança, onde o sentido de comunidade foi completamente apagado. Além de todo esse isolamento, a estrutura da prisão é desenhada para evitar que os prisioneiros conheçam o layout do local, o que impede qualquer tentativa de fuga. Desde sua inauguração em 1995, nenhum prisioneiro conseguiu escapar. Isso se deve a medidas extremas de segurança, que incluem um monitoramento constante e restrições severas, como a proibição de qualquer item que possa ser usado para prejudicar outros ou se autolesionar.
A Dex Florence é uma prisão onde a esperança de liberdade é praticamente inexistente, um local onde os mais perigosos permanecem sob controle absoluto. Outra prisão extremamente brutal é a de Prisão de Gitarama, Ruanda. Descrever a prisão de Gitarama como uma simples penitenciária seria minimizar os horrores vividos dentro de suas paredes. Ela é, de fato, um inferno na Terra. Imagine uma realidade onde a sobrevivência depende de uma prática que é inconcebível para a maioria das pessoas: canibalismo. Em Gitarama, prisioneiros desesperados pela fome chegam a se alimentar de carne humana, tudo para garantir que não sucumbam à morte por inanição. Localizada em Ruanda, esta prisão tornou-se um símbolo de desespero, uma vez que a superlotação é um problema crítico. O espaço destinado aos presos foi originalmente construído para abrigar apenas 3.000 pessoas, mas hoje mais de 8.000 detentos chamam Gitarama de lar, forçando os prisioneiros a viver em condições deploráveis. As instalações são tão precárias que os espaços para dormir são apertados, e a falta de higiene é uma constante. O fornecimento de alimentos e água é insuficiente, o que agrava ainda mais a situação. A tragédia de Gitarama não se limita à escassez de recursos básicos. Em 1994, após o genocídio em Ruanda, muitos dos prisioneiros foram acusados de assassinatos em massa, sendo responsáveis, segundo estimativas, pela morte de mais de 800.000 pessoas em apenas 100 dias. Embora não se saiba ao certo se todos os prisioneiros são culpados, uma coisa é certa: a grande maioria deles nunca verá liberdade. Em Gitarama, apenas a morte parece ser certa. A luta pela sobrevivência é constante e os presos são forçados a lutar por um simples pedaço de chão onde possam sentar ou descansar. Além disso, as condições de higiene são de fazer qualquer um perder a esperança. Muitos prisioneiros se veem obrigados a dormir em latrinas, onde a falta de ventilação e o acúmulo de excrementos tornam o ambiente ainda mais insuportável. Essa superlotação e a falta de cuidados médicos geram surtos de doenças fatais, como a gangrena, que afeta os pés dos detentos. O que mais choca é que não são raros os casos em que os dedos das vítimas caem devido à falta de tratamento adequado. Com tantas pessoas presas em um espaço tão pequeno, a violência entre os detentos se torna uma constante. Conflitos entre gangues, assaltos e espancamentos são frequentes. Muitos prisioneiros saem desses confrontos com ossos quebrados, marcas de mordidas e outros ferimentos graves. Aproximadamente 38% das visitas hospitalares dentro da prisão estão relacionadas a agressões físicas entre os próprios detentos. Apesar de sua notória fama de ser um dos piores lugares do mundo, o governo de Ruanda tem tentado tomar medidas para melhorar as condições dentro de Gitarama. Tentativas de reintegrar alguns prisioneiros à sociedade e de reconstruir a prisão são parte desse esforço. No entanto, por mais que mudanças possam estar em andamento, o sofrimento de milhares de prisioneiros continua. Se você achou esse relato perturbador e quer mais histórias como essa, inscreva-se agora para não perder nenhum novo vídeo. Continuamos com a prisão. Prisão Black Dolphin, Rússia. Para os prisioneiros da prisão Black Dolphin, a única maneira de escapar é em um saco para cadáveres. Conhecida oficialmente como Colônia Penal número 7, essa instalação russa é um lugar de condenação eterna, onde os criminosos mais violentos e perigosos do país são trancafiados. Localizada em Sol-Iletsk, perto da fronteira com o Cazaquistão, a prisão recebe esse nome em homenagem à estátua de um golfinho negro que fica em sua entrada, um símbolo macabro de sua missão. Black Dolphin é o lar dos piores criminosos da Rússia,
e aqueles que entram nela são considerados os mais difíceis de reabilitar. Se alguém entrar aqui, provavelmente nunca sairá. A prisão foi estabelecida para abrigar prisioneiros cumprindo penas perpétuas e, desde sua fundação, se tornou um local de punição brutal, onde cada prisioneiro é tratado com um grau de desumanidade quase incompreensível. Hoje, mais de 700 detentos, incluindo assassinos, terroristas e até serial killers, cumprem penas nesta prisão. Esses prisioneiros são responsáveis pela morte de cerca de 3.000 a 3.500 pessoas. Uma média de 800 a 900 mortes por detento. Mas a Black Dolphin não se preocupa em reabilitar seus internos. Ao contrário de outras prisões que tentam oferecer a chance de recomeço, a missão dessa prisão é única: punir e quebrar o espírito de quem a habita. Cada prisioneiro é alojado em uma cela dentro de uma cela, com 3 conjuntos de portas de aço, criando um espaço pequeno e impenetrável. 2 prisioneiros dividem um espaço de 50 metros quadrados, mas o verdadeiro isolamento vai além do espaço físico. Durante 990 minutos por dia, os detentos têm a oportunidade de se exercitar em uma grande cela. Mas é também nesse período que são revistados minuciosamente, à procura de contrabando ou itens ilegais. A vigilância aqui é implacável. A instalação é monitorada 24 horas por dia, com guardas fazendo rondas a cada 15 minutos. A rotina de punição é severa. Os prisioneiros são forçados a ficar de pé por 16 horas seguidas em suas celas, sem direito a descanso ou a sentar em seus beliches até que esse período termine. Para garantir que todos cumpram as regras, os guardas estão sempre por perto, vigiando, revistando e controlando cada movimento dos presos. O transporte de prisioneiros dentro da instalação também é altamente controlado e desumano. Quando um prisioneiro precisa ser movido de uma cela para outra, ele é primeiro vendado, depois dobrado na cintura, enquanto um guarda segura suas mãos algemadas atrás das costas, evitando que ele consiga ter qualquer percepção do ambiente ao redor. Em relação à alimentação, a situação é igualmente cruel. Os prisioneiros recebem apenas sopa e pão 4 vezes ao dia. E ao contrário de algumas outras prisões, não há um refeitório coletivo. Cada detento come sozinho em sua cela, o que pode levar semanas ou até meses sem qualquer interação com outros prisioneiros. A solidão é uma constante, e muitos enfrentam os efeitos psicológicos dessa privação por longos períodos. A prisão Black Dolphin é uma verdadeira máquina de punição, onde a vida dos prisioneiros é transformada em um pesadelo sem fim. A instalação é um lugar de total controle, onde a dignidade humana é constantemente desafiada. E para aqueles que se encontram nesse inferno, qualquer chance de redenção é algo que está longe de ser possível. Entretanto, ela nem se compara à prisão de Piotrków, Polônia. A prisão de Piotrków, na Polônia, é famosa por abrigar os criminosos mais perigosos do país, e seu sistema de segurança é tão sofisticado que cada prisioneiro, desde os de baixo risco até os mais violentos, está sob vigilância constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O design da prisão e sua história fascinante atraem visitantes de todo o mundo que querem ver como é a vida dentro dessa prisão. Para quem conhece a prisão, como o repórter policial Paul Connolly, a sensação é de um lugar imenso, mas ao mesmo tempo claustrofóbico. Apesar de seu tamanho colossal, é quase impossível se perder dentro de suas paredes, e qualquer um que entre ali dificilmente sairá de novo. O propósito de Piotrków é claro, um local de punição implacável. Logo na chegada, os recém-chegados são recebidos com uma festa de boas-vindas, que pode envolver tortura física e espancamentos feitos pelos próprios guardas. Após esse processo de recepção,
O prisioneiro é colocado em uma cela com um capacete, o que basicamente o cega, forçando-o a ficar completamente isolado por um longo período. Quando ele sair dessa cela, já entenderá claramente como as coisas funcionam nesse inferno. As condições dentro da prisão são desumanas, com os prisioneiros recebendo refeições não nutritivas dentro de suas celas. Os infratores mais perigosos são tratados de forma brutal, frequentemente trancados em isolamento extremo. A cela tem um tamanho diminuto, com apenas 1,80 m por 90 centímetros. E durante esse confinamento, suas mãos e pés são acorrentados. Essa total privação de liberdade física e mental faz com que o bem-estar dos presos se deteriore rapidamente com o tempo. Embora essas condições sejam horríveis, o que acontece em outros locais da prisão torna a situação em Piotrków ainda mais insuportável. Diferentemente de outras prisões, onde os guardas têm o controle absoluto, aqui a brutalidade vai além. E os prisioneiros vivem em um pesadelo sem fim, sendo isolados e constantemente subjugados a tratamentos cruéis, sem qualquer perspectiva de redenção. Outra prisão extremamente cruel é Prisão de San Quentin, Califórnia. Desde sua inauguração em 1854, San Quentin tem sido lar de alguns dos criminosos mais notórios dos Estados Unidos, mais de 170 anos depois. Ela não é apenas a prisão mais antiga da Califórnia, mas também uma das mais perigosas. Com a única câmara de execução do estado, San Quentin se tornou o destino final para assassinos em série e outros criminosos condenados à morte. Embora suas celas sejam tão pequenas quanto um banheiro ou camarim, a superlotação é uma constante, com 2 presos forçados a dividir um espaço minúsculo de 11 por 4 pés. Dentro dessa cela apertada, há um beliche duplo, um vaso sanitário de aço inoxidável, sem tampa, uma pia de metal e uma mesa simples. Para se mover sem bater na parede ou na cama, os prisioneiros precisam de uma habilidade especial. O sistema de beliches duplos foi mantido por décadas, mesmo que o tamanho das celas viole as normas estabelecidas pela Associação Nacional de Prisões. Originalmente construído para abrigar apenas 3,84 prisioneiros, San Quentin agora supera a capacidade em muito, com mais de 4 presos ocupando o espaço destinado a 3. Localizada em uma das áreas mais valorizadas da Baía de São Francisco, com vista para a Bahia, San Quentin abriga também alguns dos criminosos mais infames da Califórnia. Charles Manson e Scott Peterson cumpriram pena lá. No entanto, após o surto de coronavírus, algumas medidas foram tomadas para reduzir a superlotação. Agora, muitos dos prisioneiros foram transferidos para outras instalações, deixando apenas 21 condenados à morte na unidade até a data de produção deste vídeo. Os prisioneiros condenados à morte enfrentam condições extremamente rigorosas. Antigamente, todos os condenados à morte da Califórnia estavam em San Quentin, mas isso mudou em 2024, quando muitos foram transferidos para outras prisões. Hoje, esses 21 prisioneiros estão divididos em 3 seções distintas da prisão: o tranquilo Bloco Norte, o antigo Bloco Norte no 4º andar e o labirinto do Bloco Leste, onde se encontram os piores infratores. Este último, em particular, é uma instalação em ruínas, com vazamentos e escassas condições de segurança. A violência é uma constante dentro de San Quentin. Ataques entre presos, às vezes fatais, ocorrem com frequência. Muitos desses ataques acontecem por motivos triviais, enquanto outros são direcionados de maneira mais violenta. No entanto, o que mais choca dentro dessa prisão é a segregação racial. Embora de fora possa parecer que todos os presos são tratados igualmente, a realidade dentro dos muros de San Quentin é bem diferente.
A segregação racial define tudo. Chuveiros, banheiros e áreas comuns são divididos, com regras severas sobre onde os presos podem estar dependendo de sua raça. Essa divisão é tão forte que até tarefas simples, como cortar cabelo ou compartilhar comida, são feitas apenas dentro do próprio grupo racial. Os recém-chegados geralmente ficam confusos com o sistema de segregação, mas logo se acostumam. A superlotação chegou a tal ponto que até o ginásio foi transformado em uma cela gigante, com camas espalhadas por todo o espaço. A ideia de reabilitação parece ter sido abandonada há muito tempo nesta prisão, com os presos vivendo em condições cada vez mais desumanas. Se você está começando a entender a gravidade da situação em San Quentin, não se surpreenda, porque a realidade por lá é ainda mais sombria do que parece. E agora, a prisão mais temida desta lista, Prisão Central de Bang Keng. A Tailândia, conhecida como o Grande Tigre, abriga uma das prisões mais implacáveis e aterradoras do mundo. A prisão central de Bang Keng, situada nos arredores de Bangkok, é o lar de alguns dos criminosos mais perigosos da cidade, incluindo assassinos aguardando execução e aqueles condenados à prisão perpétua. Desde sua inauguração na década de 1930, esta prisão se tornou famosa pela severidade de suas condições, e os prisioneiros que ali são mantidos nunca mais serão os mesmos, mesmo quando eventualmente libertados. Ao entrar nesse inferno, os detentos são submetidos a uma punição brutal. Durante os primeiros 3 meses, eles ficam acorrentados com algemas nas pernas. Mas não se trata apenas de uma simples restrição de movimentos. O sofrimento psicológico é igualmente devastador. Para aqueles condenados à morte, essas algemas são permanentemente soldadas, o que significa que os prisioneiros precisam carregar, todos os dias, o peso de correntes de 15 quilos. Imagine o que é andar por um corredor estreito, com essas pesadas correntes atrapalhando cada movimento. Felizmente, o uso dessa punição cruel foi banido em 2013, mas os danos causados ainda permanecem. Além da tortura física, a prisão adota um sistema de classes que agrava ainda mais as condições. Conhecido como o sistema de trapaça, ele cria uma hierarquia cruel entre os presos. A comida, já de por si escassa, é de péssima qualidade e carece de valor nutricional, deixando muitos com apenas um simples prato de arroz e vegetais para se alimentar. Aqueles que desejam uma refeição melhor, porém, precisam pagar preços elevados, e isso cria uma distinção ainda maior. Enquanto os presos mais ricos podem comprar melhores refeições, os mais pobres são forçados a sobreviver com o mínimo. Esse desequilíbrio leva os prisioneiros pobres a trabalhar para os mais ricos, buscando ganhar dinheiro suficiente para adquirir algo melhor para comer. Alan John Davis, um britânico de Blackpool, Inglaterra, passou 17 longos anos entre essas paredes. Ele foi um dos primeiros estrangeiros a ser preso na Tailândia, após ser acusado de tráfico de drogas em 1990. Embora Davis alegue ter sido incriminado após um julgamento altamente contestado, ele foi condenado à morte e, como os outros, foi acorrentado e preso no corredor da morte. Davis relata que muitos dos condenados à morte nunca viveram para ver a execução. A cada dia os prisioneiros aguardavam, com uma sensação constante de desespero. Eles nunca sabiam quando seriam retirados de suas celas para serem executados, às vezes com uma metralhadora. Em condições ainda mais desumanas, 24 prisioneiros eram forçados a se amontoar em uma cela de apenas 26 metros quadrados, onde o espaço não era apenas apertado, mas também imundo e infestada de doenças. Davis se lembra de um incidente particularmente cruel, em que ele contraiu uma infecção no pé após um corte.
A infecção se espalhou tão rapidamente que seu pé inchou até o dobro do tamanho e os médicos quase precisaram amputá-lo. Foi apenas após semanas de sofrimento que sua condição começou a melhorar. A prisão central de Bang Kang continua sendo uma das mais terríveis do mundo. Um lugar onde o sofrimento humano atinge um nível inimaginável. As condições de vida ali são um pesadelo constante, e os sobreviventes dessa prisão carregam marcas profundas, tanto físicas quanto psicológicas, que os acompanham pelo resto de suas vidas. E se gostou deste vídeo, confira a criança mais temida do mundo na prisão. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.